Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E ele já está conosco, Ricardo Barbosa, bom dia. Bom dia, Patrícia, direto aqui de Meaípe, na chácara. Se os ouvintes escutar um galo cantando, é o galo de estimação que está aqui do meu lado, hein? Faz parte. Faz parte, meu amigo. Mas não pode largar o programa nem os nossos ouvintes aqui. É isso aí. Que sempre estão com a gente, não é verdade? É isso aí, meu bem. Pois é, assim como você foi aí para a região de Guarapari, de Meaípe em Guarapari, muita gente pegou estrada também. E aí é engraçado porque você vai com uma quantidade de malas, às vezes volta com a mesma, mas já volta lá sem arrumar tanto, às vezes volta, dependendo de onde você foi, até com mais mala. Como é que a gente organiza a bagagem no carro? Verdade. Quais são as regras para a gente não ser multado, Ricardo? Muito bom, o assunto hoje é muito bacana. Logo, logo vai acabar o carnaval, Patrícia, e precisamos arrumar as bagagens, né, para retornar para casa. E logo alguns desavisados, aquela coisa devido à pressa para voltar para casa, e acaba arrumando as malas e os seus pertences de qualquer maneira, de forma inadequada. Muitas vezes acabamos comprando, foi exatamente o que você falou, compramos presentes, cadeira de praia, sombrinha. Tem gente, Patrícia, que comprou, eu passei no supermercado, o pessoal estava comprando churrasqueira. Os mineiros daqui comprando churrasqueira vão acabar levando para casa e o transporte acaba ficando com mais coisas. Precisa tomar muito cuidado. Lembrando que muito peso no carro pode sacrificar não só a suspensão, como também desgastar o sistema de freio. No entanto, é preciso ficar atento à maneira como as malas e os demais objetos serão colocados no carro. Isso é muito importante para que você não seja multado. Uma dica aqui logo de início. Excesso de peso no veículo transportado e as malas, não tem problema nenhum no carro, né? Não tem nenhuma irregularidade. O problema é a forma como você coloca. Então, em primeiro lugar, é preciso ficar claro que transportar grandes volumes não é ilegal. Isso aqui temos que deixar claro. Mas existem determinadas situações que essa atitude pode configurar em infração de trânsito. Então, esse cuidado tem que ser levado em conta, certo? Agora, vamos passar aqui para explicar aos nossos ouvintes a forma como a gente tem que colocar essas bagagens. Na verdade, a bagagem precisa ser colocada no banco de trás, tem que tomar cuidado para não deixar nada solto. A gente tem que saber colocar as bagagens de maneira bem certinha no bagageiro, no porta-mala, para que elas não fiquem soltas. Isso é muito importante para que você não tenha problema. As mochilas e bolsas de mais objetos pequenos, eles têm que ser transportados de maneira segura. Lembrando que uma velocidade de 80 km por hora, e se tiver uma colisão, essa peça ela é 80 vezes, ela se torna mais pesada, podendo causar até mesmo um acidente e sendo projetada para cima do motorista, qualquer objeto que estiver solto dentro do carro. Então, essas bagagens, inicialmente, que você coloca dentro do carro, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é não tampar a visão do vidro traseiro. E isso pode causar também uma infração de trânsito. Você pode ser multado e separado. Eles vão pedir para você acondicionar isso de maneira segura. Então, esse é dentro do carro e isso é o cuidado que você precisa ter. Agora, vamos lá. Consegui colocar tudo certinho no porta-mala, mas sobrou uma mochila. Ela pode ir na parte da frente, desde que ela não esteja solta, né? E aí vale o quê? Bota no chão do carro, atrás do banco do carona da frente, prende essa mochila com cinto de segurança, se por acaso não tiver nenhum passageiro atrás, ou pode botar ela soltinha ali mesmo? O ideal é que você coloque nas pernas essa mochila, ali nos seus pés, que ela vai segura ali. O problema são essas coisas soltas. Hoje todo mundo tem uma garrafinha, uma garrafa PET, essas garrafas de alumínio. Também tem que tomar cuidado, porque isso numa colisão, de maneira solta, isso pode causar um acidente. Então, esse cuidado, ele é muito importante para que você não tenha nenhum tipo de problema ao fazer essa viagem, tá certo? Outra coisa muito importante também, minha amiga, são as bagagens com as bicicletas, né?
E isso também é algo que a gente pode falar um pouquinho a esse respeito. As pessoas acabam levando bicicletas e acabam tendo problema. Antes de você falar da bicicleta, quanto eu posso levar no bagageiro de cima? Bom, o bagageiro de cima você pode levar nada que ultrapasse até 50 centímetros. Ele tem que ter REC apropriado, bagageiros apropriados, mas você não pode passar de 50 centímetros de altura. Isso não vale para a bicicleta. A bicicleta pode passar, porque você tem um REC próprio para a bicicleta. Mas, quanto ao peso, vai muito do cuidado que você tem para com o teto. Você não pode colocar peso excessivo ali no teto, que vai danificar o teto, né? Agora, o manual do fabricante, ele também dá dicas de quanto você pode levar de bagagem no teto, através de um bagageiro com segurança. Existem alguns bagageiros que são de 2 vias só, e as pessoas não instalam de maneira segura, e eles acabam soltando ou mudando de posição em uma viagem devido ao vento. Todo cuidado é pouco, Patrícia, se tratando de teto, tá? Então eu quero também logo em seguida falar algumas coisas que aconteceram com pessoas conhecidas em relação à bicicleta, que é muito importante também. Pois é, bicicleta, ela fica você tem um suporte atrás do carro, né, para você colocar a bicicleta, e tem gente, e aí no caso ela fica de lado presa no carro, né, e quem bota a bicicleta em cima, ela fica em pé em cima. Eu sempre acho isso tão perigoso, não sei a impressão que eu tenho que a bicicleta vai cair. Mas não cai não, porque ele tem um sistema ali muito seguro. Ele dá para levar 2 bicicletas de forma muito segura. De acordo com o CONTRAN, o transporte de carga pode ser utilizado tanto no porta-mala como também na parte superior, mas o cuidado tem que ser feito devido com reques e bagageiros apropriados. Como eu havia dito, são 50 centímetros de altura, você não pode passar esse limite. As bicicletas também podem ser transportadas, mas ele não tem esse problema, né? Se for levar na traseira, tem que entender que não pode cobrir nem as lanternas e nem a placa. Caso cubra, é só solicitar o Detran uma outra placa para que você possa amarrar na parte traseira da bicicleta e as luzes extras do próprio equipamento. Então, quando você pisar no freio, você vai ter um equipamento, se você escondeu ali uma lanterna de freio principalmente, ele vai estar acionando, né? O suporte também não pode ser mais largo que o veículo, né? Já que estamos falando de carga, né? E aí eu quero alertar os nossos ouvintes que transportar sem autorização cargas com animais e pessoas na caçamba, na parte externa do veículo, é problema também. Você vai estar de desacordo com o CONTRAN e pode gerar multa. Outra coisa que acontece muito, Patrícia, no carnaval, são as pessoas que levam pessoas na caçamba. Motoristas que acabam, vamos levar aqui a turma que saiu da praia, acaba levando pessoas ali na própria caçamba do carro, e isso também pode gerar inflação. Mais caminhonete, né? Esses utilitários, né? Que podem carregar. Tem que tomar esse cuidado, porque isso pode dar problema. Outra coisa também, um cuidado, deixando aqui para os nossos ouvintes, você não está acostumado a levar bicicleta no teto. Aí no meio do caminho a família fala, vou passando por aquele shopping, vou almoçar no shopping. Ou então um restaurante tem uma garagem com teto baixo. É acidente na certa. Várias pessoas já bateram porque esquecem que tem uma bicicleta ou que tem uma bagagem um pouco maior. Bagagem nem tanto, porque você obedece 50 centímetros e geralmente todos os shoppings então, tem uma estrutura. Mas a bicicleta, ela passa um pouco mais, Patrícia. Então as pessoas às vezes vão para um restaurante, vê um estacionamento ou vê uma própria, aquele estacionamento mais baixo que tem nesses restaurantes de beira de estrada, e a pessoa acaba entrando com o carro ali e esqueceu da bicicleta. Isso é uma dica, amassa o teto, quebra vidro, isso danifica aí, você vai ter problema para poder continuar a viagem. Então, todo cuidado é pouco, se tratando de levar algo ou qualquer tipo de bagagem no teto do carro. Ainda sobre bicicleta, quando você coloca na parte de trás, a bicicleta fica de lado. Alguns carros não são tão largos quanto uma bicicleta. Pode sobrar bicicleta nas laterais ou não? Todas as bicicletas cabem nas traseiras dos veículos sem sobra? Sobra um pouquinho, às vezes sobra coisa de 10 centímetros, 15 centímetros cada lado,
que é a condição lá do retrovisor. Uhum. O retrovisor, ele compensa, não pode passar disso. Entendi. Se você observar na viagem, você que está dirigindo agora, pode ter alguma bicicleta, alguém transportando, ele sobra às vezes 10 centímetros do lado direito, 10 centímetros do lado esquerdo. Isso aí é a mesma condição do retrovisor. Isso é permitido. Ok. Não pode passar esse tipo. Mas também não existe bicicletas tão grandes que vai passar desse tamanho, tá? Mas Ele passa um pouquinho mesmo. Mas existem carros pequenos, né? Um Smart, por exemplo, ele é pequenininho. Um Cinquecento, ele é pequenininho também. Ah, boa, minha amiga. Aí você foi longe demais, Patrícia. Você lembrou do Smart, você lembrou desses Cinquecento. Isso é carrinho para poder rodar dentro do fora, para passear. São carros excelentes, são carros muito bons, inclusive muito caro, peça muito cara. Eu que vejo com esse carro, o cliente às vezes se assusta. Mas realmente, geralmente não se leva bicicleta nesse tipo de carro. Ele também não tem nem muita estrutura para poder receber ali um equipamento para levar essa bicicleta. Entendi. Uma outra dica que eu posso... Pode. Eu faço a pergunta depois, pode falar. Uma outra dica que eu quero deixar também para os nossos ouvintes é para ele não arrumar a bagagem minutos antes da viagem. Procure fazer com antecedência, né? Tentando acomodar as bagagens da melhor maneira possível, com equipamentos apropriados, como eu falei, com rec e bagageiro. E comece a arrumar as malas com as mais pesadas, deixando as mais rígidas e pesadas por baixo, de preferência na horizontal e o mais próximo possível do banco ali do carona, né? Aquele banco lá de trás, onde sentam as 3 pessoas ali no porta-mala, né? Colocar as malas maleáveis e mochilas por cima, fechando os espaços e organizando. Outra dica é usar embalagens a vácuo, né? A pessoa vai levar muita roupa, às vezes ele vai para uma viagem por um tempo mais frio. Então, utilizar aquelas embalagens a vácuo, que ela economiza em torno de 5 vezes mais. E fica mais fácil para você acertar esse quebra-cabeça. Então, todo cuidado com as bagagens são muito importantes para uma viagem. Uhum. Bom, falando agora sobre bagagem na parte de cima, no teto do carro, você fala do bagageiro, né? É como se fosse um porta-malas, né, portátil no alto no teto do carro, que tem tamanhos diferentes. Então, eu já vi isso e também já vi pessoas que prendem com uma rede ou até mesmo com uma corda. O que pode, o que não pode, o que é obrigatório, o que pode acontecer com quem não segue as regras também, né? Numa batida vai mala para tudo quanto é lado, até num veículo da frente, podendo ferir até uma pessoa num outro veículo, né, Ricardo? Vai. Mala, esse bagageiro que você tem parecendo uma mala, ele é muito interessante. Ele tem uma ergonomia, o vento bate nele, já não tem tanta força ali, ele já quebra um pouco o vento. Ele é bem interessante para que você possa colocar e você tranca. Se chover, você não tem problema nenhum, está tudo ali dentro. Você pode botar roupa de cama, travesseiro, comida, enfim, tudo você coloca ali. Funciona muito bem. Se você utilizar outro tipo de bagageiro, ou bagagito com caixas, com papelão ou qualquer coisa assim, é interessante que você cubra ele todo com plástico, porque com chuva, pode ser um plástico preto, pode ser uma lona azul, uma lona cor de abóbora, não importa. Mas você tem que amarrar, para isso não ficar batendo o tempo todo, fazendo aquele barulho de vento, e aquilo incomoda muito. Você vai ficar muito incomodado com aquele barulho ali na sua cabeça, devido a essa lona batendo. Então tem que ser muito bem amarrado, para que você não tenha nenhum tipo de problema com isso aí. Também pode. Então a lona pode amarrar, você pode colocar as caixas, amarrar, eu vou para perto. Tem gente que leva colchão ali em cima, barraca de praia, desde que esteja amarrado. Uma dica que eu quero deixar também, mesmo que um amigo, Patrícia, tenha amarrado as bagagens, você que é o motorista, vai lá e certifique que está tudo amarrado, não só a bagagem do teto, mas as bicicletas também estão firmes, estão bem amarradas. Fulano amarrou, mas atendeu um telefone, se distraiu, não amarrou como deveria. A gente já viu bicicletas que caíram pelo meio do caminho, coisas que caíram. Se cai e não tem ninguém atrás, Patrícia, não tem problema nenhum. O problema é o carro que vem atrás, né? Isso acaba acontecendo um acidente, e muitas vezes um acidente grave, porque a pessoa vai desviar daquilo que caiu do teto, e isso aí, a pessoa toma um susto, ele pode ir para a direita, pode vir um carro, pode vir para a esquerda, pode vir outro carro, qualquer coisa,
o acostamento, dependendo de onde ele estiver, é muito perigoso. Então, todo cuidado com a bagagem, principalmente as bagagens que estão na parte de fora do carro, seja no bagagito traseiro ou no teto do carro também. Todo cuidado tem que ser observado. E nossos ouvintes conosco. O Roque está aqui dizendo que está ouvindo a gente lá em João Neiva, norte do estado, desejando um bom dia para a gente. Obrigada, viu, Roque? E o Gladson está dando uma dica legal aqui também, Ricardo. Ele está dando bom dia dizendo uma estratégia boa para não esquecer as coisas no teto, no carro, e poder acontecer um acidente depois, né? É você colocar uma etiqueta no para-brisa te lembrando que você tem volume de bagagem no teto do lado de fora. Porque não é uma coisa que você costuma carregar todo dia, né? Então, às vezes, no esquecimento, diz, bota uma etiqueta lá no retrovisor, na frente do carro, para te lembrar que você está com o produto lá em cima. Funciona, Ricardo? Excelente dica, Gladson. É verdade, essa etiqueta vai fazer a diferença. Você, principalmente se você estiver sozinho, está viajando só, está carregando, tiver alguém também vai te lembrar, olha, tem isso aqui, cuidado. É porque a gente acaba esquecendo, no dia a dia nós não estamos muito preocupados com bagagem no teto, mas na hora que a gente está levando, tiver que entrar no lugar mais baixo, vai acabar danificando o teto, vai acabar danificando, seja mala ou qualquer equipamento ali. Não tem jeito, na hora que você entrou, já era, amassou, estragou, arranhou, e aí você vai ter que consertar. E o nosso amigo que está lá aí no interior, bacana, obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado. Olha, eu tenho aqui a participação do Renan também, dizendo que ele viu uma cena que seria engraçada se não fosse de prejuízo. Ele diz que no condomínio dele, um cara, né, nessa época de férias, o cara colocou a bicicleta em cima e foi passar pelo portão da garagem. O problema é que tinha um trilho do portão. Acontece. E aí quebrou a bicicleta, soltou o trilho do teto onde estava presa a bicicleta, isso que foi um prejuízo só, ainda teve que arcar com um portão que o trilho amassou. Ninguém mais conseguia fechar ou abrir o portão. É verdade. E é uma sensação, Patrícia, a gente escuta os nossos clientes falando, é a sensação, a primeira coisa que a pessoa fala, o que aconteceu? É tipo assim, o que aconteceu? Depois é que vai cair a ficha. O teto, eu estou com a bicicleta, eu estou com a bagagem, eu estou carregando uma geladeira mais alta. Nossa. Tem tanta coisa que a pessoa pode estar levando, um freezer mais alto. Olha, são coisas que as pessoas acabam esquecendo, principalmente quando está transportando alguma coisa superior ao teto, tem que tomar esse cuidado. A dica do Gladys, botar essa etiqueta ali, um pedaço de papel, alguma coisa no vidro, tem algo maior no teto, cuidado com o teto. É muito interessante, vai te livrar de muitos problemas aí, com certeza. E o que me chamou a atenção nessa história do Renan também é que era um turista que estava no condomínio, né? Quer dizer, não está acostumado com as normas, acho que ele nem percebeu o trilho do portão, coitado. Não se ligou, não percebeu. Isso acontece muito, né, Patrícia? Então, quem está indo pela primeira vez num lugar, fique atento, viu, gente? Porque é problema. E é caro, tá? Teto não é barato, porque o bagagito, ou bagageiro, ele está fixo ali no teto, nas colunas. Quando você bate, tem alguma força contrária, ele vai jogar o teto para baixo, ele vai empurrar o teto. E aí, consequentemente, vai amassar as duas colunas da direita e da esquerda. Quando não amassa também o centro do teto, ali o meio. E aí, minha amiga, troca de teto, depois para vender o carro, a pessoa diz que o carro foi tombado, é um prejuízo maior. Fica bom, a gente resolve. Mas alguns especialistas acabam falando, peraí, você já trocou esse teto? O que aconteceu aqui? E a segurança fica com... algum vestígio. A segurança do carro fica comprometida com isso? Não fica comprometida, porque tudo é feito com solda a ponto, mesma solda de fábrica, mesma estrutura que a fábrica tem, a gente também faz a mesma composição de solda, não há problema. Mas é um teto trocado, né? Sim. Levou fogo, levou algum ponto maior ali que tem que ser cuidado, todo cuidado, tem que tirar os vidros. Às vezes o carro tem tampa traseira, às vezes não, o próprio vidro traseiro está colocado junto do teto. Tem carros que o vidro traseiro está na tampa, é fácil. Mas a dianteira sempre tem que tirar o para-brisa dianteiro. Então você tem que tirar o para-brisa dianteiro, o para-brisa traseiro, desmontar o carro todo, porque não pode ter fagulha para não queimar os bancos, estragar os bancos, estragar painel. Então você acaba desmontando o carro quase que a parte interna dele todo, tira carpete, porque você vai mexer com fogo de cima para baixo e pode danificar ali alguma coisa. Então, que mão de obra. Você acaba mexendo em muita coisa. É uma baita de uma mão de obra quando estraga um teto.
Ricardo, obrigada, viu, de novo por estar conosco aqui ajudando os nossos ouvintes. Em pleno carnaval. Maravilha, você vê, o Galo parou de cantar, não cantou. É que ele está prestando atenção na gente. Pô, ele estava cantando aqui lá atrás do outro, Patrícia. Olha, gente, obrigado aí, vocês estão participando aí também do nosso programa no Carnaval, mandando perguntas, isso é muito bom, deixa a gente muito feliz. Obrigado a todos e até a semana que vem. Bom carnaval para você, querida, até segunda. Tchau, tchau. Forte abraço. Outro.